Prepare-se para descobrir o que realmente está acontecendo com a economia chinesa. Os sinais de alerta estão piscando. E o que vamos revelar hoje pode mudar completamente sua percepção sobre o futuro do gigante asiático. Fique até o final, porque a verdade é mais chocante do que você imagina. Esta análise é baseada no artigo do economista Milton Ezrati, publicado no jornal The Epoch Times. Então, vamos aos fatos. Por anos, o Partido Comunista Chinês tem pintado um quadro de resiliência econômica, especialmente diante das pressões globais. Eles querem que acreditemos que tudo está sob controle, que a economia está aguentando bem. Mas a verdade, meus amigos, é que a situação no nível local é drasticamente diferente. Relatórios de governos locais e de muitas empresas estatais revelam uma luta desesperada para cumprir suas obrigações financeiras. Pense nisso. O motor da economia chinesa, que deveria ser robusto, está engasgando. E o principal culpado, a crise imobiliária que se arrasta há anos e uma desaceleração econômica geral, que Pequim tenta, a todo custo, esconder. Para tentar reanimar o consumo, Pequim lançou um programa ambicioso, um tipo de troca subsidiada para carros e eletrodomésticos. A ideia era simples. O governo local pagaria para você trocar seu carro velho por um novo, estimulando as vendas. Parecia uma boa ideia, certo? Não foi uma boa ideia. Em várias cidades, como Zhengzhou e Luoyang, os fundos simplesmente secaram. O programa foi paralisado. E o mais surpreendente, muitos funcionários locais estão culpando o próprio governo central por não enviar o apoio prometido. Isso levanta uma questão crucial. Se nenhum programa de incentivo tão básico consegue ser sustentado, quão profunda é a crise de liquidez? Mas a situação fica ainda mais grave. A escassez de fundos levou a cortes de salários e demissões em massa, não apenas em empresas estatais, mas até mesmo no setor público. Sim, você ouviu direito? Funcionários do governo, incluindo os do Banco de Desenvolvimento da China, estão sentindo o aperto. Há relatos de cortes salariais de até 30% em algumas empresas financeiras estatais. E o impacto é gigantesco. Cerca de 23% da força de trabalho chinesa está no governo, e entre 5% e 16% estão em empresas estatais. Essa pressão salarial descendente é um dos principais motivos pelos quais os esforços do governo para impulsionar o consumo simplesmente não estão funcionando. As pessoas não têm dinheiro para gastar. E como a China chegou a esse ponto? Em grande parte, é uma crise auto-infligida. Por anos, Pequim incentivou massivamente o desenvolvimento imobiliário. Isso gerou uma enxurrada de dinheiro para os governos locais através da venda de terras e parcerias com construtoras. Era uma fonte de renda fácil, que levou a um endividamento massivo para financiar projetos de infraestrutura megalomaníacos. Mas, pouco antes da pandemia de Covid-19, Pequim de repente retirou seu apoio ao setor imobiliário. O resultado, não apenas a famosa crise imobiliária que vemos hoje, mas também o empobrecimento súbito de governos locais e estatais. Eles agora lutam para manter serviços essenciais, pagar dívidas antigas e, ainda por cima, iniciar novos projetos exigidos por Pequim. É um ciclo vicioso. A situação da China é um quebra-cabeça complexo, e Pequim enfrenta um desafio gigantesco para reverter essa maré. Não é uma questão insolúvel, mas exige uma imaginação política que o rígido Partido Comunista Chinês talvez não possua. Então, parece estranho, não é? Muito bem. O que você achou dessas revelações? Falta de dinheiro, reduções salariais e demissões. A mídia tradicional te contou essa história? Deixe seu comentário abaixo. Sua opinião é muito importante para nós. Se você gostou deste vídeo e quer mais análises rápidas como esta, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas descubram a verdade por trás da economia chinesa. Até a próxima!